Com as mãos vermelhas de água sanitária, Clara encarou o imponente piano de cauda no centro da sala. "Toque, ou está no olho da rua!" gritou Dr. Otávio, rindo enquanto exibia o fracasso da faxineira para seus convidados da alta sociedade. Eles esperavam barulho e vergonha. Receberam uma obra-prima que fez o tempo parar. Ninguém ali imaginava que, sob aquele avental surrado, escondia-se uma lenda da música clássica dada como morta. O que ela fez com aquelas teclas não só calou a festa, mas mudou o destino de todos naquela mansão para sempre. Eram 20h30 quando o caos silencioso tomou conta da mansão dos Albuquerque. No salão principal, onde o lustre de cristal custava mais do que a casa inteira de Clara, o ar cheirava a perfumes importados e hipocrisia. Clara, com seu uniforme cinza desbotado e um pano úmido nas mãos, tentava se tornar invisível. Sua função ali era limpar as marcas de taças nas mesas de vidro, não ser vista. Mas o destino e a crueldade do Dr. Otávio tinham outros planos para aquela noite. O pianista contratado para a festa de gala havia cancelado de última hora. Para Otávio, um homem acostumado a ter o mundo aos seus pés, aquilo não era apenas um imprevisto, era uma ofensa pessoal. Ele andava de um lado para o outro, o rosto vermelho contrastando com o branco impecável de seu colarinho, gritando com a organizadora do evento. Foi então que seus olhos, frios como gelo, pousaram em Clara, que polia distraidamente o pé do majestoso piano de cauda Steinway no centro do palco improvisado. Um sorriso perverso brotou nos lábios dele. Aquele tipo de sorriso que precede uma tragédia. "Ei, você!" gritou ele, estalando os dedos na direção dela como se chamasse um cachorro de rua. A música ambiente parou. As conversas cessaram. 50 pares de olhos da elite da cidade se voltaram para a faxineira encolhida. Clara sentiu o estômago despencar. O cheiro de água sanitária em suas mãos parecia subitamente mais forte, denunciando sua posição ali. "Sim, doutor." A voz dela saiu como um sussurro rouco. "O pianista não vem. E eu prometi música ao vivo para o governador." Ele caminhou até ela, invadindo seu espaço pessoal. "Já que você gosta tanto de ficar perto desse piano, sente-se e toque." Um riso nervoso correu pelo salão. Alguém sussurrou: "Ele só pode estar brincando." "Doutor, eu só estou limpando." Clara tentou recuar, apertando o pano sujo contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-la. "Eu não perguntei o que você está fazendo. Eu mandei tocar." A voz de Otávio trovejou, ecoando pelas paredes altas. "Ou você senta nesse banco agora e tira algum som dessa caixa de madeira, ou pega suas tralhas e sai daqui sem receber o pagamento do mês. E eu garanto que ninguém nessa cidade vai te contratar de novo." A ameaça pairou no ar, pesada. Clara tinha 2 filhas pequenas em casa e o aluguel vencido há 10 dias. O desespero tem um gosto amargo na boca, e ela o sentiu naquele momento. Humilhação ou fome, a escolha dos pobres. Tremendo, ela largou o pano no chão de mármore. O som úmido do tecido batendo na pedra foi o único ruído na sala. De cabeça baixa, sentindo o rosto queimar sob os olhares de escárnio e pena, ela caminhou até o banco de couro. Ao se sentar, Clara pareceu pequena diante daquele instrumento monstruoso. Suas mãos, vermelhas de produtos químicos, com as unhas curtas e a pele ressecada, pairaram sobre as teclas pretas e brancas. Eram mãos de trabalhadora, marcadas pela vida dura, o oposto absoluto das mãos de pianista, que deveriam ser macias e ágeis. "Vamos!" incitou Otávio, tomando um gole de sua taça, virando-se para os amigos com um olhar de "observem o circo." "Toque! Atirei o pau no gato, se for capaz. É o máximo que deve conseguir." As risadas aumentaram. A humilhação estava completa. Clara fechou os olhos por um segundo, e naquele breve momento de escuridão, o cheiro da mansão desapareceu. O som das risadas sumiu. De repente,
Ela não era a faxineira. Ela estava de volta a um lugar que trancara em sua memória há 15 anos. Um lugar onde não havia dor, apenas harmonia. Ela respirou fundo. Seus dedos, que tremiam de medo segundos antes, de repente firmaram-se. Uma postura antiga, quase esquecida, endireitou sua coluna cansada. Ela não tocou, atirei o pau no gato. O primeiro acorde que ela atacou foi um dó sustenido menor, forte, grave, trovejante. Não foi um toque tímido, foi um grito. Era o início do Nocturne número 20 de Chopin, mas tocado com uma ferocidade que fez o copo na mão de Otávio tremer. O som explodiu pelo salão, rico e aveludado. A técnica dela não era de alguém que aprendeu o básico. A mão esquerda voava em arpejos perfeitos, enquanto a direita cantava a melodia triste e assombrosa. O sorriso de escárnio no rosto de Otávio congelou. Ele piscou, confuso, como se estivesse vendo um truque de mágica barato e tentasse descobrir onde estava o segredo. "É playback", sussurrou uma senhora cheia de joias na primeira fila. "O piano toca sozinho. Tenho um desses em casa." A dúvida se espalhou. Era impossível. Uma mulher que cheirava a cloro e vestia trapos não podia extrair aquela sonoridade de um Steinway de R$ 200.000. Mas Clara não parou. Ela estava em transe. Por um momento, ela esqueceu o aluguel, as filhas, o patrão cruel. Ela estava tocando sua própria dor. Cada nota era uma lágrima que ela não chorou quando perdeu tudo. Cada acorde era um pedaço de sua alma sendo exposto. Otávio, sentindo que seu show de horrores estava saindo do controle, marchou até o piano. Ele não podia aceitar que sua brincadeira sádica tivesse se transformado em um espetáculo de beleza. Ele precisava quebrar aquele momento. Ele precisava provar que ela era uma fraude. Ele bateu a mão na tampa do piano, fazendo um estrondo que desafinou a melodia, mas Clara, num reflexo de aço, não parou. Ela contornou a interrupção, adaptando o ritmo, transformando o susto em uma pausa dramática na música. "Pare com isso!" Otávio sibilou, chegando perto do ouvido dela, longe do microfone imaginário da plateia. "Quem você pensa que é? Está estragando meu piano com essas mãos imundas!" Clara parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Suas mãos pairavam sobre as teclas, trêmulas não mais de medo, mas de adrenalina. Ela olhou para as próprias mãos. Havia uma pequena mancha de sangue em uma das teclas brancas. A pele de um de seus dedos, rachada pelo frio e pela química da limpeza, havia se aberto com a intensidade do movimento. "O senhor pediu para eu tocar", disse ela, a voz firme pela primeira vez, embora baixa. "Estou fazendo meu trabalho." "Você chama isso de trabalho?" Otávio riu, nervoso, tentando recuperar a autoridade perante os convidados que agora olhavam com curiosidade mista de choque. "Você decorou uma musiquinha de elevador para impressionar ignorantes. Acha que isso faz de você uma artista?" Ele se virou para a plateia, abrindo os braços. "Senhoras e senhores, perdoem o mal-entendido. Minha funcionária deve ter assistido muitos tutoriais na internet durante o horário de serviço, em vez de limpar o chão. Alguns riram, aliviados pela explicação lógica. Claro, tutoriais. Isso explicava tudo. O mundo voltava a fazer sentido. Faxineiras limpam, ricos têm talento." Mas no fundo do salão, um homem idoso, vestindo um smoking antiquado e apoiado em uma bengala, estreitou os olhos. Ele era o maestro Villa-Lobos, não o famoso, mas um crítico aposentado e temido na cidade. Ele não estava rindo, ele estava focado na mão esquerda de Clara, que repousava no colo. Ele viu o leve espasmo muscular, o tique que apenas pianistas que estudaram o método russo conservatório desenvolviam após décadas de treino insano. Otávio, querendo enterrar a humilhação de vez e provar a inferioridade dela, decidiu dar o cheque-mate. "Muito bem. Já que você é tão talentosa, vamos ver se consegue ler partitura. Ou será que o YouTube não ensinou isso?"
Ele correu até uma estante de mogno e puxou uma pasta de couro velha. Tirou de lá uma partitura amarelada, cheia de anotações a lápis, densa, preta de tantas notas. Era La Campanella de Liszt, uma das peças mais diabolicamente difíceis já escritas para piano. Ele jogou as folhas na frente dela com violência. Toque isso. Se conseguir passar da primeira página sem errar, eu dobro seu salário. Se não... Ele baixou o tom para um sussurro cruel. Você sai daqui direto para a delegacia por tentativa de fraude e danos ao meu patrimônio. Clara olhou para a partitura. As notas dançavam na frente dela. Fazia anos que ela não lia uma pauta complexa. Seus olhos ardiam. O desafio era insano. La Campanella exigia saltos de oitava que suas mãos rígidas de faxineira talvez não conseguissem mais alcançar. A dor nas juntas era real. Mas então, ela viu algo na margem da folha. Uma anotação feita com caneta azul, uma caligrafia trêmula que dizia: "Para minha pequena Clara, voe." O ar faltou em seus pulmões. O coração de Clara parou por um segundo. Aquela partitura não pertencia ao Dr. Otávio. Aquela partitura tinha sido roubada, vendida ou perdida em um leilão de massas falidas anos atrás. Era dela. Era o livro que seu pai lhe dera antes do acidente que destruiu sua vida. Uma onda de indignação quente subiu pelo seu pescoço. Eles tiraram a casa dela, tiraram o futuro dela. E agora, aquele homem arrogante estava usando a memória do pai dela para humilhá-la. Aquilo foi a gota d'água. Ela não olhou para Otávio. Ela ajeitou a postura. Fechou os olhos por um segundo, visualizando o teclado. Ela não precisava ler a partitura. Aquela música estava tatuada em seu córtex cerebral. Quando ela começou, não foi apenas música, foi guerra. A mão direita de Clara atacou as notas agudas com uma velocidade que parecia sobrenatural. O som do sino, a campanela, repicava com precisão cristalina. Os saltos impossíveis, onde a mão precisa voar de um lado a outro do piano em frações de segundo, eram executados com uma raiva controlada. Onde deveria haver delicadeza, havia fúria. Onde deveria haver técnica, havia sobrevivência. O salão ficou em silêncio sepulcral. O garçom parou com a bandeja no meio do caminho. O governador esqueceu a política. Otávio estava pálido, a boca ligeiramente aberta, o copo de uísque pendendo perigosamente em sua mão. Clara sentia dor, muita dor. Seus tendões, inflamados pelo esforço repetitivo da limpeza, gritavam a cada extensão. O dedo cortado sangrava mais, manchando as teclas imaculadas de vermelho vivo. Mas ela não parava. O sangue servia como lubrificante para a sua vingança. Ela chegou ao clímax da peça, aquele momento em que a música parece que vai explodir o piano. Ela martelou os acordes finais com tanta força que uma corda do piano, velha e tensionada, estourou com um som agudo, como um tiro, exatamente na última nota. Pang! O som da corda, arrebentando, ecoou junto com o acorde final, criando um efeito dramático que nenhum compositor poderia ter escrito. Clara tirou as mãos do teclado, ofegante, o peito subindo e descendo rapidamente. O suor escorria pela sua testa, misturando-se a uma lágrima solitária. O piano estava manchado de sangue, a partitura estava no chão, caída com o vento do movimento de suas mãos. O silêncio durou 10 segundos. Ninguém ousava respirar. Otávio, recuperando-se do choque, tentou salvar sua dignidade. Ele viu o sangue, viu a corda quebrada. Era a desculpa perfeita. Você quebrou meu piano!" Ele gritou, a voz falhando, apontando para o interior do instrumento. "Sua incompetente! Você destruiu uma antiguidade! Eu vou acabar com você!" Ele avançou para agarrá-la pelo braço, para jogá-la para fora dali fisicamente. "Pare!" A voz veio do fundo do salão. Não foi um grito, mas uma ordem imperativa. Era o velho crítico, o tal maestro. Ele caminhou lentamente até o palco, o som de sua bengala marcando o tempo no chão de madeira. Toque,
Toque, toque. Ele parou na frente de Otávio, olhou para Clara com os olhos marejados e então se virou para o milionário. Você é um tolo, Otávio, disse o velho, com a autoridade de quem já viu tudo. Você está preocupado com uma corda quebrada? O velho pegou a partitura do chão, limpou uma pegada de sapato que estava sobre ela e a entregou a Clara com as duas mãos, num gesto de reverência que chocou a todos. Ninguém toca Liszt com essa dor, a menos que tenha perdido tudo, disse o maestro olhando nos olhos de Clara. Eu conheço esse toque. Eu ouvi esse toque há 20 anos, no Teatro Municipal, antes do incidente. Ele se virou para a plateia, que estava petrificada. Senhoras e senhores, vocês não estão diante de uma faxineira que aprendeu no YouTube. O velho apontou para Clara, que tremia, segurando o choro. Vocês têm ideia de quem ela é? Ela é a única pessoa que conseguiu fazer o grande Richter chorar em 1998. Nós todos pensávamos que ela tinha morrido no incêndio que matou a família Bastos. Um murmúrio de choque percorreu a sala como uma onda elétrica. Bastos, a família dos pianistas prodigiosos, mas eles eram milionários. Ela morreu, foi o que disseram nos jornais. Otávio olhou para Clara, depois para o velho e de volta para Clara. O desprezo em seu rosto começou a dar lugar a um terror genuíno. Se aquilo fosse verdade, ele não estava humilhando ninguém. Ele estava humilhando uma lenda. Clara levantou-se devagar. A postura submissa havia desaparecido. Ela olhou para Otávio e, pela primeira vez, ele se sentiu pequeno. A corda já estava podre, doutor, disse ela, a voz calma, mas cortante como vidro. Assim como a alma desta casa. Ela se virou para sair, deixando para trás o piano, o sangue e o silêncio. Mas Otávio não podia deixar aquilo acabar assim. Espere! Ele gritou, num misto de pânico e curiosidade mórbida. Se você é quem ele diz, por que diabos está limpando meu chão por um salário mínimo? Clara parou na porta. Ela não se virou. Apenas disse uma frase que gelou a espinha de todos os presentes. Uma promessa de que a história estava apenas começando. Porque sobreviver custa caro, doutor. Mas hoje a conta chegou. E saiu pela porta de serviço, deixando o caos instalado. A festa acabou no momento em que Clara saiu pela porta dos fundos. O silêncio que ela deixou para trás pesava toneladas. Otávio dispensou os convidados com desculpas esfarrapadas, mas sua mente estava em outro lugar. Ele olhava fixamente para as teclas do piano, ainda manchadas com o sangue da faxineira. Aquela mancha vermelha no marfim branco parecia acusá-lo. Ele não conseguia dormir. A humilhação de ter sido confrontado por uma ninguém queimava seu ego, mas a curiosidade era um veneno ainda pior. Quem era ela? O velho maestro havia dito Bastos, a família de virtuosos que desapareceu do mapa há 15 anos após um escândalo de falência e um incêndio criminoso. Às 3 da manhã, movido por uma obsessão febril, Otávio foi até o escritório e revirou os arquivos de contratação da empresa de limpeza terceirizada. Encontrou a ficha dela. A foto 3-4 mostrava um rosto cansado, sem maquiagem, olhos baixos. Nome: Clara da Silva. Endereço: Comunidade do Moinho, Beco da Neblina, 44. Silva. Um sobrenome comum para esconder um passado de ouro. Ele ligou para seu advogado pessoal, acordando-o. Quero tudo sobre o incêndio da mansão Bastos em 2009, agora. E descubra se houve sobreviventes. Enquanto esperava, ele andava de um lado para o outro. Ele precisava provar que ela era uma fraude. Se ela fosse realmente uma Bastos, o que diabos estava fazendo esfregando o chão dele por 1.400 ales mensais? Ninguém cai tão baixo sem motivo. Quando o sol nasceu, cinzento e chuvoso, Otávio não foi para a empresa. Ele entrou em seu SUV blindado e digitou o endereço da ficha no GPS. O contraste era brutal. A cada quilômetro que se afastava de seu condomínio de luxo, a cidade ficava mais feia, mais crua.
O asfalto dava lugar a buracos, os prédios de vidro a tijolos expostos. Ele chegou à entrada do Beco da Neblina. O carro de luxo chamava a atenção como uma nave alienígena pousada na lama. Pessoas olhavam com desconfiança. Otávio sentiu um aperto no peito. Não de medo, mas de nojo misturado com uma estranha culpa. Ela mora aqui? A pianista que tocou Liszt como se fosse uma orquestra inteira vivia no meio do esgoto a céu aberto? Ele desceu do carro, tentando não sujar os sapatos italianos. O cheiro era uma mistura de umidade, fritura e lixo acumulado. Ele seguiu os números pintados à mão nas paredes descascadas. Casa 44. Um barraco de madeira e telha de zinco, precariamente equilibrado na encosta. A porta estava entreaberta. Otávio ia bater, mas parou. De dentro, não vinha som de piano. Vinha som de tosse. Uma tosse seca, infantil, preocupante. Mãe, a gente vai comer hoje? Uma vozinha fraca perguntou. A voz de Clara respondeu doce, mas carregada de exaustão. Claro que vamos, meu amor. O pagamento vai sair. A mamãe tocou piano ontem. Eles vão pagar extra. Mentira. Otávio sabia que ela tinha saído sem receber um centavo. Ele sentiu um soco no estômago. A realidade da fome não é poética como nos filmes. Ela é crua e tem som de barriga roncando. Otávio empurrou a porta. O rangido fez as 3 pessoas lá dentro pularem. O interior era minúsculo, chão de terra batida, mas varrido impecavelmente. Havia colchões no canto, e na única parede de alvenaria, um santuário improvável. Recortes de jornal velhos, amarelados e chamuscados nas bordas, colados com fita crepe. Manchetes: a pequena Clara Bastos vence concurso internacional em Viena. O futuro do piano brasileiro tem 12 anos. E no centro, uma foto parcialmente queimada de uma menina vestida de gala, sorrindo ao lado de um homem elegante e do próprio pai de Otávio. Clara se colocou na frente das 2 filhas, como uma leoa protegendo os filhotes. Ela segurava uma panela vazia como se fosse uma arma. "O que você quer aqui?" Ela sibilou. "Veio ver se eu roubei o pano de chão?" Otávio estava paralisado olhando para a parede. Aquele na foto é meu pai." Ele sussurrou, ignorando a pergunta dela. Ele era o banqueiro da sua família. Clara baixou a panela, mas a tensão em seus ombros não diminuiu. Ela soltou uma risada seca, sem humor. "Banqueiro? Não. Ele foi o executor." "Do que você está falando?" Otávio entrou, esquecendo a sujeira. "O maestro disse que você morreu. Todo mundo acha que Clara Bastos morreu no incêndio. Por que se esconder? Por que essa miséria?" Clara olhou para as filhas e fez um sinal para que fossem para o quintal dos fundos. Assim que as meninas saíram, a máscara caiu. Ela não era mais a faxineira submissa. Ela era uma sobrevivente exausta. Ela caminhou até uma caixa de papelão úmida e tirou de lá algo embrulhado em um pano de veludo. A única coisa luxuosa naquela casa. Ela desenrolou. Eram as partituras originais, queimadas, cheirando a fumaça de 15 anos atrás. "Eu não me escondi, Dr. Otávio. Eu fui apagada", disse ela. "O incêndio não foi acidente, foi queima de arquivo. Seu pai sabia disso." A revelação atingiu Otávio como um tapa. "Meu pai morreu ano passado. Ele era um homem honrado." Otávio defendeu, mas sua voz falhou. Ele se lembrou das conversas sussurradas, dos documentos triturados antes da morte do velho. "Honrado?" Clara riu e lágrimas brotaram em seus olhos. "Meu pai devia ao banco dele. Uma dívida impagável, criada por juros abusivos que seu pai inventou. Naquela noite, a noite do fogo." A voz dela quebrou. Ela levantou as mãos. Otávio olhou. Pela primeira vez, ele viu não a sujeira, mas as cicatrizes. Marcas de queimadura subiam pelos pulsos, escondidas geralmente pelas mangas compridas do uniforme. "Eu tinha 19 anos. Eu estava estudando para o concurso Chopin. Acordei com o cheiro de gasolina." Ela falava rápido agora, vomitando a verdade que guardou por 1,5 décadas.
Eu tentei salvar meu pai, mas o piano de cauda caiu na frente da porta do quarto dele. Eu ouvi ele gritar meu nome enquanto queimava. Otávio recuou pálido. O horror da cena era palpável. Eu pulei a janela, quebrei as duas pernas e minhas mãos... Ela olhou para os dedos deformados pelo trabalho pesado. Os médicos disseram que eu nunca mais tocaria. Disseram que eu deveria agradecer por estar viva. Mas o jornal... Otávio tentou argumentar. O jornal disse que todos morreram porque era mais fácil para os credores. Se eu estivesse viva, herdaria a dívida. Seu pai, o honrado Dr. Alberto, ele me visitou no hospital público. Ele me fez uma proposta. Clara chegou perto de Otávio. O cheiro dela não era mais de faxina, era de dignidade ferida. Ele disse, suma, mude de nome, esqueça a música, e eu esqueço a dívida. Se você aparecer, eu tiro o pouco que sobrou da sua dignidade e te coloco na cadeia por fraude fiscal. Eu tinha 19 anos, doutor. Eu estava sozinha, quebrada e com medo. Eu aceitei ser ninguém para não ser presa. Otávio sentiu o mundo girar, a fortuna que ele herdara, a mansão, o piano Steinway. Tudo foi construído, em parte, sobre as cinzas da família dela. O monstro da história não era Clara por ser pobre, era o pai dele, e, por extensão, ele mesmo, que a humilhara na noite anterior. O silêncio no barraco era cortado apenas pela chuva que começava a bater no zinco. Ploc, ploc, ploc. Otávio olhou para Clara com outros olhos. Aquela mulher não era uma fracassada. Ela era uma mártir. Ela sacrificou sua arte, sua identidade e sua vida para sobreviver à ganância da família dele. E ontem ele a obrigou a tocar a música que ela provavelmente tocava quando tudo foi tirado dela. A crueldade daquilo era insuportável. E ontem, Otávio gaguejou. Por que você tocou? Por que arriscou tudo? Clara foi até a janela, olhando para o beco lamacento. Porque minha filha mais nova, a Bia, ela tem o dom. Eu a ouço batucando nas latas, criando melodias. E ontem, quando o senhor disse que eu era inútil, eu senti que se eu não tocasse, se eu não mostrasse que ainda existo, eu estaria matando o futuro dela também. Eu toquei para provar para mim mesma que o fogo não queimou tudo. Ela se virou para ele, secando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. Agora você sabe, sou Clara Bastos. Pode chamar a polícia. Pode terminar o que seu pai começou. Eu não tenho mais nada para você tirar. O aluguel venceu, não temos comida e minhas mãos sangraram ontem. Acabou, doutor. Você venceu. A rendição dela foi mais dolorosa do que qualquer grito. Ela estava entregando os pontos. A mulher que enfrentou La Campanella estava desabando diante da fome das filhas. Otávio olhou ao redor. Viu a geladeira velha e desligada, provavelmente para economizar luz. Viu os sapatos furados das crianças na porta. Uma fúria nova cresceu dentro dele. Não contra ela, mas contra si mesmo. Ele puxou a carteira. Estava cheia de notas de 100. Ele jogou tudo o que tinha na mesa bamba. Isso não é esmola, ele disse, a voz grossa. Clara olhou para o dinheiro com desconfiança. O que é isso? O preço do meu silêncio? Não, disse Otávio, caminhando até a porta. Ele parou, sem coragem de olhar para trás. É o pagamento pela apresentação de ontem e um adiantamento. Adiantamento de quê? Clara perguntou, confusa. Otávio se virou. Seus olhos, antes frios, agora queimavam com um propósito. Você disse que a conta chegou, Clara. Você estava certa. Mas quem vai pagar essa conta não é você. Ele abriu a porta e a chuva molhou seu terno de 3.000 reais. Ele não se importou. Esteja pronta amanhã às 8h. Não traga o uniforme de faxina. Para onde vamos? Vamos recuperar o que o fogo levou, disse Otávio. Ninguém toca Liszt daquele jeito e termina a vida em um barraco. Não se eu puder impedir. Ele saiu na chuva, deixando Clara atordoada, segurando o dinheiro que salvaria o mês, sem saber que aquela visita tinha acabado de mudar o eixo do mundo dela e dele.
Enquanto Otávio entrava no carro, ele fez uma ligação. Cancele todas as minhas reuniões e chame o restaurador do Steinway. Mas diga a ele para não limpar o sangue das teclas. Eu preciso me lembrar do que eu fiz. A manhã seguinte não trouxe sol. O céu estava cinza, pesado, espelhando o que Clara sentia ao entrar no banco de trás do carro de luxo de Otávio. Ela não vestia o uniforme cinza pela primeira vez em 5 anos. Usava uma blusa simples e uma calça jeans que Otávio mandara comprar, mas se sentia fantasiada. As mãos repousadas no colo sobre o couro macio do banco tremiam. Elas pareciam estranhas, sem a luva de borracha ou o cheiro de água sanitária. Pareciam expostas. Ao chegarem à mansão, Clara hesitou. A última vez que cruzara aquele portão era invisível. Agora os seguranças abriam passagem com respeito confuso. Otávio a guiou não para a cozinha, mas para a sala de música. O piano Steinway estava lá, solitário, majestoso. Mas havia algo diferente. Otávio cumpriu sua promessa mórbida. A mancha de sangue seco na tecla dó central ainda estava lá. Uma cicatriz marrom no marfim imaculado. "Por que me trouxe aqui, Otávio?" Clara perguntou, a voz falhando. "Eu não posso tocar. A adrenalina passou. Minhas mãos, elas doem." "Eu sei", disse Otávio, suavemente. "Por isso não estamos sozinhos." Um homem de jaleco branco, com óculos de aros finos, levantou-se de uma poltrona. Era o Dr. Sampaio, o maior especialista em cirurgia de mão do país. Otávio não estava brincando. "Sente-se, por favor, Dona Clara", pediu o médico. Clara obedeceu, sentindo-se uma intrusa em sua própria história. O médico pegou suas mãos com uma delicadeza que a fez querer chorar. Ele tocou as calosidades, as cicatrizes de queimadura antigas nos pulsos, as fissuras recentes causadas pelos produtos químicos. "Flexione, por favor." Clara tentou. Os dedos travaram. A dor aguda subiu pelo antebraço. O médico suspirou, tirando os óculos. O som do suspiro foi como um veredito de morte na sala silenciosa. "Otávio me contou sobre a performance de anteontem. La Campanella." Ele olhou para Clara com uma mistura de admiração e pena. "O que a senhora fez foi um milagre fisiológico. A adrenalina mascarou a dor, mas o dano..." Ele apontou para os tendões. "Seus tendões estão inflamados cronicamente. Há microfraturas de estresse. E essas queimaduras antigas limitam a extensão em 20%. Clara baixou a cabeça. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube. "Eu sou uma faxineira, doutor", ela sussurrou. "Mãos de faxineira servem para segurar vassouras, não para tocar Chopin." "Não diga isso", Otávio interveio, a voz tensa. "É a verdade." Clara explodiu, levantando-se. A raiva repentina era uma defesa contra a dor. "Você acha que pode jogar dinheiro e consertar 15 anos de destruição? A música acabou para mim na noite em que seu pai destruiu minha vida." A menção ao pai fez o ar gelar. Clara fechou os olhos e de repente não estava mais na mansão. Flashback. O cheiro não era de luxo. Era de fumaça acre. O som não era de piano. Era o rugido do fogo. 15 anos atrás, ela corria pelo corredor da casa antiga. O calor era insuportável, derretendo o papel de parede. "Pai!" ela gritava. Ela chegou à porta do escritório. O piano de cauda da família, o orgulho de seu pai, estava bloqueando a saída, tombado. As chamas dançavam sobre a madeira envernizada. Por trás do piano ela via o rosto do pai. Ele não estava tentando sair. Ele estava sentado no chão, segurando uma carta de despejo assinada pelo Banco Albuquerque. "Vá, Clara!" ele gritou. "Não deixe eles levarem suas mãos. Salve as mãos!" Ela tentou empurrar o piano. O metal quente queimou seus pulsos. A pele chiou. A dor foi branca, cegante, e então o teto desabou. Ela acordou no hospital, algemada à cama, acusada de negligência, enquanto o advogado do banco, o pai de Otávio, sorria no canto do quarto, oferecendo o acordo de silêncio. Presente. Clara abriu os olhos ofegante.
O suor frio escorria pelas costas. Vocês tiraram tudo, ela disse para Otávio, a voz quebrada. A música me lembra do fogo. Cada vez que toco, sinto o cheiro de carne queimada. Como você quer que eu toque com esse fantasma nas costas? Otávio não recuou. Pela primeira vez, o milionário arrogante parecia desarmado. Ele caminhou até ela, ignorando o médico. Eu não posso apagar o fogo, Clara. Eu não posso trazer seu pai de volta. Mas eu vivi nesta casa, ouvindo meu pai se gabar de como ele resolveu problemas. Eu cresci achando que poder era destruir os fracos. Ele olhou para as próprias mãos, macias, sem calos. Eu tentei tocar piano, sabia? Tive os melhores professores da Europa, mas eu não tinha alma. Meu pai me batia quando eu errava. Ele dizia, se você não tem talento, tenha dinheiro. O dinheiro compra o talento dos outros. Otávio olhou nos olhos de Clara. Eu humilhei você naquela festa porque, quando ouvi você tocar, eu vi tudo o que eu nunca serei. Eu tive inveja da faxineira. Porque você tem a realeza que o dinheiro do meu pai nunca comprou. A confissão de Otávio pairou no ar. O vilão estava se despindo de sua armadura. Clara viu pela primeira vez uma criança ferida dentro do terno caro. Doutor Sampaio, disse Otávio, sem desviar o olhar de Clara. A chance, se ela parar de limpar, se fizermos cirurgia, fisioterapia intensiva? O médico limpou a garganta. É arriscado, a recuperação seria dolorosa. Meses sem mover os dedos. E talvez ela nunca recupere a velocidade de antes. Mas a sensibilidade, a alma, isso a medicina não toca. Isso depende dela. Otávio se virou para Clara. Eu pago tudo. O tratamento, a casa para suas filhas, a escola. Você nunca mais vai tocar em uma vassoura. E o que você quer em troca? Clara perguntou, defensiva. Ninguém dá nada de graça. Seu pai me ensinou isso. Eu quero que você toque, disse Otávio. Mas não para mim, não para os convidados. Quero que você toque para provar que ele estava errado, que ele não conseguiu destruir você. Clara olhou para o piano, o monstro de madeira e cordas. Ele parecia chamá-la. Ela se aproximou devagar, sentou-se no banco. Não tocou Liszt, não tocou Chopin. Ela colocou o dedo indicador direito, aquele com o corte cicatrizando, sobre uma única tecla. Um sol simples. Pling! O som ecoou, puro, limpo. Ela fechou os olhos. Não veio o cheiro de fumaça. Veio a lembrança da voz da filha. A mamãe tocou piano. A música não era a morte. A música era a vida que insistia em brotar nas cinzas. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto dela, pingando nas teclas, misturando-se à mancha de sangue antiga. Era a mistura perfeita de sacrifício e redenção. Dói, ela sussurrou. Eu sei, disse Otávio, colocando a mão dele sobre o ombro dela, um toque hesitante, sem a posse de antes, apenas apoio. Vamos curar isso. O momento de paz foi estilhaçado. Um estrondo veio da porta da frente da mansão. Vozes alteradas, gritos, flashes de luz invadindo as janelas altas. O chefe de segurança entrou correndo na sala de música, pálido. Doutor Otávio, temos um problema enorme. O que foi? Otávio perguntou, a postura endurecendo novamente. A internet. Alguém gravou. Um dos convidados da festa gravou a apresentação dela. O segurança ergueu o tablet. Na tela, um vídeo tremido, mas com som perfeito. Clara, de uniforme, destruindo o piano com sua performance de La Campanella. O título do vídeo, postado há apenas 4 horas, já tinha 5 milhões de visualizações. A faxineira misteriosa que humilhou a elite. Quem é ela? Está em todos os lugares, disse o segurança. Twitter, Instagram, jornais internacionais. Estão chamando de o milagre da favela. Mas o pior não era isso. O segurança deslizou o dedo para os comentários. E tem mais, doutor. Alguém reconheceu. Um antigo professor do conservatório comentou. Isso não é uma faxineira. Isso é Clara Bastos, mas ela está morta.
Clara sentiu o sangue drenar do rosto. O anonimato, seu escudo por 15 anos, tinha acabado de ser arrancado violentamente. A imprensa está no portão, continuou o segurança. E a polícia também. Eles querem saber por que uma morta está trabalhando na sua casa sem registro, doutor. E estão perguntando sobre o incêndio de 2009. Otávio olhou para Clara. O medo nos olhos dela era absoluto. Ela ia correr. Ele sabia que ela ia correr. Clara, ele disse, firme. Ela já estava se levantando, o pânico tomando conta. Eles vão me prender, vão tirar minhas filhas. Seu pai disse que se eu aparecesse, meu pai está morto. Otávio gritou, segurando-a pelos braços, impedindo-a de fugir. E eu estou vivo, e sou muito mais perigoso do que ele quando defendo o que é certo. Ele olhou fundo nos olhos dela. Deixe eles virem, deixe o mundo saber. Eu não estou pronta, ela soluçou. Ninguém nunca está, disse Otávio. Ele pegou o tablet da mão do segurança e virou para ela. Olha isso! Clara olhou. Em meio aos comentários de choque, havia milhares de mensagens. Chorei ouvindo isso. Minha mãe era faxineira e pianista. Isso me representa. Onde ela está? Queremos ouvir mais. Não era ódio, não era desprezo. Era uma onda avassaladora de amor e curiosidade. Você não é mais uma fugitiva, Clara, disse Otávio. Você é uma estrela. E agora, nós vamos ter que dar a eles o maior show de suas vidas. Ele se virou para o médico. Comece o tratamento agora. Enfaixe as mãos dela. E então para o segurança. Abra os portões. Diga que Clara Bastos vai falar, mas só quando ela decidir. Clara olhou para as próprias mãos trêmulas. O segredo acabou. A guerra começou, e pela primeira vez ela não estava sozinha na trincheira. A mansão Albuquerque, antes um forte de silêncio e elitismo, havia se transformado em um bunker de guerra. Do lado de fora, vans de emissoras de TV, paparazzi pendurados nos muros e curiosos com celulares formavam um cerco barulhento. Do lado de dentro, uma batalha silenciosa e muito mais dolorosa começava. Clara olhou pela janela do quarto de hóspedes, que era 3 vezes maior que seu barraco inteiro. Suas filhas Bia e Sofia pulavam na cama king size, alheias ao furacão jurídico que se formava lá embaixo. Elas riam, com as barrigas cheias de comida de verdade pela primeira vez em anos. Aquele som, o riso despreocupado das crianças, foi o combustível que Clara precisava. Otávio entrou no quarto. Ele parecia exausto. A gravata estava frouxa, as mangas da camisa dobradas. Ele segurava uma pasta grossa de documentos. Os advogados conseguiram uma liminar, disse ele, a voz rouca. A polícia não vai entrar aqui hoje. Alegamos que você está sob cuidados médicos intensivos e não pode depor. O que, tecnicamente, é verdade. Ele colocou a pasta sobre uma mesa de centro. Mas o banco, os acionistas estão pedindo minha cabeça. Dizem que proteger uma fraudadora mancha a reputação centenária da instituição. Clara se virou. Suas mãos estavam enfaixadas com bandagens terapêuticas que imobilizavam os dedos, deixando-a dependente para tudo. Deixe-me ir, Otávio. Se eu sair, a pressão sobre você acaba. Eu volto para o moinho, assumo a culpa. Não, ele a interrompeu seco. Se você sair, eles te destroem. E se você sair, eu perco a única coisa decente que fiz na vida. Ele caminhou até ela. A distância entre patrão e empregada não existia mais. Eram 2 náufragos no mesmo barco. O Dr. Sampaio montou um cronograma. Serão 6 horas de fisioterapia por dia, injeções de corticoide direto nas articulações, choques elétricos para estimular os nervos. Vai doer, Clara. Vai doer mais do que limpar chão. Clara olhou para as mãos enfaixadas. E se não funcionar? E se eu passar por tudo isso e falhar no palco? O mundo inteiro está esperando um milagre.
E se eu for apenas uma fraude enferrujada? Otávio pegou o tablet e mostrou uma nova manchete. Ingressos para o retorno de Clara Bastos no Teatro Municipal esgotam em 3 minutos. Renda será revertida para músicos de rua. Você não pode falhar, disse ele com uma intensidade assustadora. Porque eu apostei tudo em você, inclusive meu nome. Marquei o concerto para daqui a 30 dias. 30 dias? Clara engasgou. Isso é suicídio. É o tempo que temos antes que a liminar caia e a justiça venha te buscar. Precisamos que a opinião pública esteja tão apaixonada por você que prender a pianista do povo se torne um suicídio político para eles. Você tem 30 dias para reaprender a ser Clara Bastos. Clara sentiu o peso do mundo. Mas então olhou para Bia, que tentava tocar uma melodia imaginária no edredom fofo. Eu aguento a dor, disse Clara, os olhos brilhando com uma determinação antiga. Traga as agulhas. A primeira semana foi um inferno particular. A sala de música foi convertida em clínica. O som que ecoava não era de piano, mas de gritos abafados. O Dr. Sampaio não tinha pena. Ele manipulava os dedos rígidos de Clara, quebrando as aderências de fibrose que se formaram após anos segurando vassouras e rodos. Crack! Ah! Clara gritava, mordendo uma toalha enrolada para não assustar as filhas que brincavam no jardim. Mais uma vez! Ordenava o médico. Extensão completa. Vamos, Clara. Se você não esticar agora, nunca mais vai alcançar uma oitava. Otávio assistia a tudo do canto da sala. Cada grito de Clara parecia um corte na pele dele. Ele parou de ir ao banco. Montou um escritório improvisado na biblioteca para supervisionar o tratamento. Ele se tornou o hold de luxo dela. Ele trazia a água gelada. Ele segurava a toalha para ela enxugar o suor frio. Ele, que nunca tinha cuidado de ninguém, estava aprendendo a servir. No 10º dia, o desânimo bateu. Clara estava sentada diante do piano, as mãos tremendo incontrolavelmente após a sessão de eletrochoque. Não obedece! Ela chorou, batendo as mãos inúteis nas coxas. Meu dedo anelar. Ele não tem força. O trinado... Eu não consigo fazer o trinado. Ela empurrou o banco, derrubando-o. Eu sou uma faxineira. Eu devia ter ficado no meu lugar. Otávio, que estava ao telefone gritando com investidores, desligou na cara de um bilionário. Ele caminhou até o piano, levantou o banco e sentou-se. Sabe qual é o seu problema? Ele disse calmo. Você ainda está pedindo desculpas. O quê? Você toca como se estivesse pedindo licença para existir. Desculpe por estar aqui, desculpe por ter sobrevivido. Otávio tocou uma tecla aleatória, desajeitado. O público não quer a vítima, Clara. Eles querem a sobrevivente. A raiva que você sente? Use-a. Ele pegou a partitura de Rachmaninoff, o Concerto Número 2. Toque a raiva. Não tente ser técnica, seja violenta. Clara o encarou. A raiva estava lá, borbulhando. Raiva dele, do pai dele, da vida, da dor. Ela colocou as mãos no teclado. Esqueceu a dor no anelar e atacou os acordes iniciais de Rachmaninoff. Não eram perfeitos. Eram sujos, pesados, densos, mas tinham uma força titânica. Otávio sorriu. Pela primeira vez em semanas, ele sorriu de verdade. É isso que vai derrubar o teatro. Enquanto Clara lutava contra seu corpo, Otávio lutava contra seu passado. Na noite do 20º dia, uma visita inesperada chegou à mansão. Era Dr. Guerra, o antigo sócio do pai de Otávio e atual presidente do conselho do banco. Um homem que cheirava a charuto caro e ameaças veladas. Otávio recebeu-o na biblioteca, longe de Clara. Você está brincando de casinha com a filha do inimigo, Otávio? Guerra disse sem rodeios, servindo-se do uísque de Otávio sem pedir. O conselho votou. Você está fora. Destituído da presidência por instabilidade emocional e conduta temerária. Otávio sentiu o golpe, mas não vacilou. Podem ficar com o banco, disse Otávio, surpreendendo Guerra. O banco é podre. Foi construído em cima de cadáveres como o pai da Clara. Ah,
Que nobre! Guerra riu. Mas você esqueceu uma coisa. Sem o banco, você não tem liquidez. Suas contas foram congeladas esta manhã. Como vai pagar o teatro? Os médicos? A segurança? Guerra se aproximou, o rosto colado no de Otávio. Acabou o dinheiro, garoto. Mande a pianista de volta para a favela e talvez a gente te dê uma mesada. Otávio cerrou os punhos. A vontade de agredir aquele homem era imensa. Mas ele viu pela porta entreaberta Clara no corredor, ouvindo tudo. Ela estava pálida. Guerra saiu rindo. Boa sorte com o concerto beneficente. Sem dinheiro para o aluguel do som, vai ser um belo show de mímica. Otávio fechou a porta e encostou a testa na madeira. Ele estava falido. Tecnicamente, ele agora era tão pobre quanto Clara, apenas com roupas melhores. Ele sentiu uma mão no seu ombro. Era Clara. Ela não perguntou nada. Ela ouviu tudo. Você perdeu tudo por mim? Ela perguntou, a voz embargada. Não. Otávio se virou e seus olhos estavam marejados. Eu me livrei de tudo por mim. Eu odiava aquele dinheiro, Clara. Eu odiava quem eu era quando tinha aquele poder. Clara fez algo que nunca tinha feito. Ela pegou as mãos de Otávio, as mãos macias do ex-milionário, com suas mãos calejadas e doloridas. Então agora somos parceiros de verdade, disse ela. Sem dinheiro, só talento e teimosia. Como vamos pagar o teatro? Otávio perguntou, sentindo o pânico subir. Clara sorriu, um sorriso travesso de quem sabe se virar na rua. Esqueça o teatro alugado, Otávio. Se o sistema fechou as portas, nós vamos arrombar as janelas. O povo quer me ouvir? Então eles vão ouvir, de graça. Faltavam 3 dias para a data. Sem dinheiro para o Teatro Municipal, a notícia do cancelamento vazou. A internet entrou em luto. Os haters comemoraram. Eu disse que era golpe. A faxineira desistiu. Mas Clara e Otávio tinham um plano insano. No dia marcado, às 18 horas, uma live começou no Instagram recém-criado de Clara. A câmera não mostrava um palco dourado, mostrava o asfalto. Eles estavam no Parque Ibirapuera, ao ar livre. Otávio tinha vendido seu relógio Patek Philippe de coleção para alugar um caminhão e transportar o Steinway, o próprio piano da mansão, para a grama do parque. Não havia ingressos. Havia uma multidão. Começou com 100 pessoas. Em 20 minutos, havia 5.000. Em 1 hora, o trânsito em São Paulo parou. Clara subiu no palco improvisado. O vento bagunçava seu cabelo. Ela usava um vestido simples branco, sem joias, apenas suas cicatrizes à amostra. Otávio estava ao lado do piano, controlando o som, agindo como técnico, segurança e empresário. Ele nunca pareceu tão vivo. Clara pegou o microfone. A multidão silenciou. Tentaram nos calar, disse ela, a voz ecoando pelos alto-falantes alugados. Tiraram nosso dinheiro, nosso teatro e tentaram tirar nossa dignidade. Mas a música não pertence aos bancos. A música pertence a quem sente dor. Ela sentou-se. O frio da noite endurecia seus dedos. O medo de errar era real. Mas quando ela olhou para a primeira fila, viu suas filhas abraçadas a Otávio. Viu pessoas segurando cartazes. Toque por nós, Clara. A favela venceu. Ela respirou fundo e começou a tocar. Não foi Liszt. Não foi Chopin. Ela começou com uma improvisação de Asa Branca, de Luiz Gonzaga, transformando o hino nordestino em uma peça clássica monumental, virtuosa, triste e heróica ao mesmo tempo. A multidão ofegou. Era a alma brasileira sendo traduzida em teclas de marfim. Cada nota era uma bofetada na cara da elite que a desprezou. Cada acorde era um abraço em quem já passou fome. As câmeras de celular transmitiam para o mundo. A live bateu 1 milhão de espectadores simultâneos. No meio da música, a dor veio, uma pontada aguda no pulso direito. Clara mordeu o lábio até sangrar, mas não parou. O sangue voltou a manchar o piano, mas agora não era sangue de humilhação, era sangue de batalha.
Otávio, vendo a dor dela, chegou perto, sussurrando: "Aguenta, o mundo está mudando agora." Ao final da peça, o silêncio durou 1 segundo, seguido por um rugido que parecia um trovão. Pessoas choravam, estranhos se abraçavam. E então algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a jogar coisas no palco, não tomates, flores, e depois dinheiro, notas de 2, 5, 10 reais, moedas, uma chuva de solidariedade. Um homem da plateia gritou: "O banco te tirou tudo, o povo te devolve." A vaquinha improvisada ali, ao vivo, começou a arrecadar milhões em doações online. Doutor Guerra, assistindo de seu escritório de vidro, jogou o copo de uísque na parede. Ele tinha tirado o dinheiro de Otávio, mas tinha acabado de criar um mártir e uma heroína. Clara olhou para Otávio sobre o piano coberto de flores. Eles sorriram um para o outro. Eles não tinham mais nada, e ao mesmo tempo tinham tudo. Mas a história não podia acabar apenas com aplausos. No meio da multidão, furando o bloqueio de segurança, oficiais de justiça e a Polícia Federal avançavam em direção ao palco. A liminar tinha caído. Otávio viu os uniformes azuis se aproximando. "Clara!" ele alertou, o pânico voltando. Clara não parou de tocar. Ela iniciou o grande finale. "Deixe eles virem", ela gritou sobre a música. "Que eles me prendam diante de 100.000 testemunhas. Vamos ver se eles têm coragem." A tensão explodiu. A música crescia, a polícia avançava e o povo formou uma barreira humana ao redor do palco, protegendo a pianista. Era uma revolução iniciada por um dó maior. O Parque Ibirapuera tremia. Não era um terremoto. Era a pulsação de 100.000 pessoas gritando "Justiça" em uníssono. O cordão de isolamento da Polícia Federal, formado por 12 oficiais atordoados, parecia uma linha de costura tentando segurar um tsunami. Clara não parou de tocar asa branca. Pelo contrário, ela aumentou a intensidade. Suas mãos, agora uma mistura de sangue, suor e faixas soltas, batiam nas teclas com a força de quem derruba muros. O oficial encarregado, o capitão Mendes, colocou a mão no coldre, mas hesitou. Ele olhou para a multidão. Se ele tocasse nela agora, haveria uma revolta civil. Otávio subiu no banco do piano ao lado de Clara. Ele não tinha mais o terno alinhado de banqueiro. Com a camisa aberta e o rosto suado, ele pegou o microfone. "Vocês querem levar alguém preso?" A voz dele explodiu nas caixas de som, cortando o barulho da multidão. "Levem a mim." O silêncio caiu instantaneamente sobre o parque. A música cessou. A nota final ficou suspensa no ar úmido da noite. Otávio tirou do bolso interno do paletó um pendrive prateado. Ele o ergueu para as câmeras de TV que transmitiam ao vivo para todo o país. "Capitão!" gritou Otávio. "A ordem de prisão contra Clara Bastos é baseada em uma fraude fiscal de 2009. Mas aqui," ele balançou o pendrive, "estão as gravações telefônicas do meu falecido pai, Dr. Alberto Albuquerque, combinando o incêndio da casa dela com o atual presidente do banco, Dr. Guerra." A multidão ofegou. O capitão Mendes paralisou. "Eu sou cúmplice por omissão", continuou Otávio, olhando para a câmera com olhos vermelhos de emoção. "Eu herdei o dinheiro manchado de sangue. Se alguém tem que sair daqui algemado, sou eu. Clara Bastos não é a criminosa. Ela é a vítima que sobreviveu para nos expor." Ele jogou o pendrive para o capitão, que o pegou no ar por reflexo. "Prenda os verdadeiros ladrões, capitão, ou a história vai julgar o senhor também." Por 10 segundos, o destino de todos ficou na balança. O capitão olhou para o pendrive, olhou para a mulher exausta no piano e para o homem que acabara de confessar a destruição do próprio império para salvá-la. O capitão baixou a mão do coldre. Ele fez um sinal para os homens recuarem. E então, num gesto que quebraria a internet na manhã seguinte, o capitão Mendes tirou o cap e fez uma breve reverência em direção ao piano. A multidão explodiu. Não foi um grito de raiva, foi um rugido de vitória.
Clara desabou sobre as teclas, chorando convulsivamente. Otávio a abraçou, protegendo-a dos flashes, enquanto o povo rompia a barreira não para atacar, mas para carregar os dois nos braços. A placa de bronze, na entrada da propriedade, não dizia mais Residência Albuquerque. O portão dourado estava aberto. Crianças de uniformes coloridos corriam pelo jardim, onde antes cães de guarda patrulhavam. A placa agora dizia Instituto Clara Bastos, Música em Vida. Dentro da mansão, a transformação era radical. A sala de jantar, onde jantares esnobres aconteciam, agora era uma sala de teoria musical cheia de partituras e lousas. A adega de vinhos raros virou uma biblioteca de discos. E na sala principal, lá estava ele, o Steinway. Restaurado, afinado, mas com a tecla Dó central ainda preservando a leve mancha escura. Otávio insistiu que ela ficasse. É a marca da batalha, ele dizia. Otávio não era mais milionário. O escândalo do banco dizimou sua fortuna pessoal em multas e indenizações. Dr. Guerra estava em prisão domiciliar, aguardando julgamento. Otávio vendeu seus carros, seus relógios e vivia agora no anexo da casa, trabalhando como administrador do instituto. Ele nunca foi tão feliz. Ele passava pelo corredor carregando caixas de instrumentos doados quando ouviu aquele som. Nocturne número 20. Ele parou e sorriu. Ele entrou na sala. Clara estava lá. Suas mãos não eram as mesmas de antes do incêndio. Os movimentos eram diferentes. Ela teve que reinventar sua técnica para acomodar a rigidez dos dedos. Ela não tinha a velocidade mecânica de um robô, mas tinha um peso, uma profundidade que fazia cada nota atingir a alma. Ao lado dela, no banco, estava um menino de 10 anos, descalço, com olhos arregalados. Ele olhava para as mãos de Clara como se visse mágica. "Viu, Pedro?", disse Clara suavemente. "A dor não some, você só aprende a dançar com ela." "Mas, tia Clara, eu não tenho piano em casa. Eu treino na mesa da cozinha", disse o menino. Clara sorriu, acariciando o cabelo dele. "Eu treinei na minha cabeça enquanto limpava privadas por 15 anos, Pedro. O piano não está na madeira. Está aqui." Ela tocou no peito dele. A repercussão da história de Clara mudou a lei. O caso Bastos gerou a lei do mérito artístico, que garantia bolsas integrais para talentos de baixa renda em conservatórios de elite, pagos com multas aplicadas a bancos corruptos. Era a vingança perfeita. O dinheiro que tentou calar a arte agora a financiava. Otávio encostou no batente da porta, observando. Clara o viu pelo reflexo da tampa do piano. O olhar que trocaram não precisava de palavras. Havia amor ali? Talvez. Mas era algo maior que romance. Era a cumplicidade de 2 soldados que sobreviveram à mesma guerra. Ele a salvou da invisibilidade. Ela o salvou da falta de alma. "Está na hora, Clara", disse Otávio, verificando o relógio, agora um modelo digital barato. "O concerto de fim de ano vai começar. O jardim está lotado. Tem gente até em cima das árvores da rua." Clara levantou-se. Ela usava um vestido longo, mais simples, e sapatilhas confortáveis. Nada de saltos, nada de joias. Sua joia era sua presença. "Estou nervosa", confessou ela. "Seria estranho se não estivesse." Otávio sorriu. "Lembra do que eu disse no hospital? Que o público quer a sobrevivente, não a vítima." "Exato. Vá lá e mostre a eles o que acontece quando se tenta enterrar uma estrela." Clara caminhou até a varanda da mansão, que servia de palco para o público no gramado. O sol estava se pondo, pintando o céu de roxo e dourado. Milhares de rostos se viraram para ela. Havia gente da favela, gente dos jardins, velhos, crianças. A música tinha demolido as paredes sociais que a mansão um dia representou. Ela se sentou ao piano, que fora trazido para fora. Mas antes de tocar, ela chamou alguém. "Bia, Sofia, venham." Suas 2 filhas correram para o palco. Bia, agora com aulas regulares, sentou-se ao lado da mãe.
Hoje eu não toco sozinha, disse Clara ao microfone. Hoje nós tocamos pelo futuro. Clara começou os acordes. Bia, com suas mãozinhas pequenas e ágeis, entrou na melodia aguda. Mãe e filha tocavam a 4 mãos. A música era alegre, vibrante, cheia de esperança. Enquanto tocava, Clara olhou para suas mãos cicatrizadas. Ela pensou na água sanitária, no cheiro de queimado, na humilhação, no medo. Tudo aquilo tinha sido combustível. Ela olhou para a plateia e viu uma senhora de uniforme cinza de faxineira, chorando emocionada na primeira fila. Clara piscou para ela. Eu vejo você, o gesto dizia. Você não é invisível. A música cresceu para o clímax. Otávio, nos bastidores, chorava silenciosamente, sentindo uma paz que nenhum bilhão de dólares jamais lhe deu. Clara bateu o acorde final. O som ecoou pela cidade, subindo pelos prédios, entrando nas janelas, tocando corações endurecidos. Não houve apenas aplausos, houve silêncio. Aquele silêncio sagrado de quando a humanidade testemunha algo divino. E então o aplauso veio, lento, crescente, até virar uma tempestade. Clara levantou as mãos para o céu, não para pedir ajuda, mas para agradecer. Ela tinha vencido, não o concurso, não o banco, não a pobreza. Ela tinha vencido o silêncio. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, iluminando o novo instituto, ficou claro para todos. O milionário achou que estava contratando uma empregada para limpar sua sujeira. Mal sabia ele que estava contratando a única pessoa capaz de limpar sua alma.